Beleza, vamos lá. São a capital da República, deixa eu ver que horas são aqui. São 00h34, então são 34 minutos já do dia. É a hora que eu gosto de gravar, agora essas horas. Já estudei o dia todo, já fiz minhas coisas e tal. E agora a gente pega o livro do Genival. Deixa eu mostrar a vocês. Que é o livro que eu estou recomendando desde o início do curso, né? Por que eu recomendo esse livro? Porque eu vou seguir esse livro. Eu podia seguir por vários outros, Hélio Gomes, Higino, tal, opção de outros, né? Eu tive que selecionar um, que didaticamente fica mais fácil. Eu vou seguindo por aquele livro, então você me acompanha às aulas e me acompanha pelo livro do Genival. Não ganho um centavo de comissão. Não faço propaganda de livro, eu apenas estou dizendo, eu estou seguindo por ele, mas tem outros grandes livros também, tá? Nós começamos a falar primeiramente nós falamos sobre quando começamos a traumatologia, falamos que são várias as energias que atuam no corpo humano. Claro que atua também na parede, no chão, na pedra, tal, mas o médico legista não faz necrópsia em pedra, né, nem em muro. Então nós estamos falando de pessoas, gente. Flamenguistas não, flamenguistas não. Só vascaíno. Talvez um pouco lá Botafogo, mas negócio de Fluminense, Flamengo, não. Então, gente, nós estamos aí iniciando o nosso papo sobre traumatologia. Inicialmente, falamos que as energias podem ser mecânicas, físicas, químicas, bioquímicas, físico-químicas, tal. E dentro das energias mecânicas, que é que nós estamos agora trabalhando, as energias mecânicas, falamos que seriam energias que seriam capazes de produzir em você uma ferida punctória, uma ferida perfurante. E eu até assistindo a aula passada, eu esqueci de falar para vocês que nós temos as feridas penetrantes, que penetram no abdômen, mas também tem as transfixantes, que tem a entrada e a saída. Essa coisa tão boa, mas é bom lembrar. Depois falamos sobre as feridas produzidas por instrumentos cortantes. Falamos que esta ferida é uma ferida cortante, linear, que sangra pra caramba. Falamos que nós temos uma cauda de escoriação da saída, por isso nós podemos acompanhar a direção do golpe cortante sobre a pele. E se sangrou é porque a pessoa estava viva, se não sangrou a pessoa não estava viva. Então, o sangramento também é um sinal vital. E aí então, ficamos para hoje começarmos a falar sobre as feridas produzidas por uma ação contundente. Não é perfurante e não é cortante. Ela é contundente. Olha que quando eu falei perfurante, eu apontei um dedinho, não foi? Quando eu falei cortante, eu fiz assim, lâmina, né? E quando eu falei contundente, eu fiz assim, ó, contundente. Então veja que a área de contato
é uma área maior. Mas já para deixar as coisas claras, quando eu digo que ela é contundente, eu não estou me referindo apenas a sólidos que atingem de forma contundente. Eu estou me referindo inclusive a líquidos que podem atingir uma pessoa de tamanho impacto, causando processos lesivos contundentes. Mas também não só isso. Também posso produzir lesões contundentes por gases. Por exemplo, uma explosão liberando aquele gás que faz uma onda, e essas ondas atingem as pessoas. Isso nós vamos falar quando comentarmos sobre a explosão. Então, gente, quando a gente fala numa ação contundente sobre o organismo, eu estou dizendo que eu estou produzindo uma lesão contusa. Bom, isso é óbvio, uma lesão contusa. Então, nós vamos começar agora, acompanhando aqui o livro do Genival, as lesões produzidas por ação contundente, portanto, lesões contusas. Antes de começar lesões contusas, mandar um abraço para Viviane, em Brasília, para Vanessa, para o meu amigo Luiz Antônio, que faz o mestrado comigo em Buenos Aires, querida. Grande abraço, Luiz Antônio. Um abraço também para o meu amigo Felipe, que se formou comigo em Direito há 3 anos atrás. Felipe, saudade de você. Grande abraço. Filipão. Para o Max, não vejo o Max há um bom tempo. Max é um grande amigo, um cara que merece vencer na vida, batalhador, bebe muito, tem que beber menos, cara. Flamenguista, coitado. Max, aquele abraço. Para o C.A. Pedroso, ele pede por e-mail que eu fale mais sobre o PAF, projeto de arma de fogo, mas o C.A. Pedroso, você é do Rio Grande do Norte, né? Eu não falei ainda sobre isso. Quando acabar feridas contusas, vai ser com as pérfuro contusas. Aí a gente vai falar sobre PAF, tá? Fica tranquilo, mas não falamos ainda, tem que esperar um pouquinho, tá legal? Mas valeu aí, muito obrigado pelo elogio que você fez aí a aula aí, bacana. É meu jeito de dar aula, eu gosto de conversar, porque você não pode só assistir a aula, você tem que ter um livro do lado e ter um caderno de anotações, tem que ter. Sem um caderno de anotações, sem o livro do lado, assistir a aula você esquece tudo, não faz sentido. Então vamos lá, lesões produzidas por ação contundente. Olha, se eu estou falando que a ação é contundente, é alguma coisa mais substancial, né? Alguma força energética maior sobre você, né? Por exemplo, se eu falo numa ação perfurante, num alfinete, eu quase não faço força. Tá aí, por exemplo, uma injeção, ela entra facilmente. Quanto você precisa de força para imprimir a uma agulha para ela, por pressão, entrar no teu corpo? A força é pequena. Se esse instrumento for de um calibre mais grosso, eu já vou, por pressão, vou ter que também, para produzir uma ferida perfurante, vou ter que fazer um pouquinho mais de força, mas vai entrar. Mas se o instrumento ele é cortante, se ele é bem anavalhado, se a lâmina é bem fina, como uma gilete, por exemplo, um bisturi, qual é a força que você faz
de pressionar. Muito pouco, mas faz. Muito pouco. Mas você faz mais o quê? Deslizamento. Então, na ferida penetrante, perfurante, pressão. Na ferida cortante, deslizamento. Mas quando nós vamos entrar agora na seara das feridas contusas, eu estou dizendo que tem que ter um pouquinho mais de força para que esta ação rompa e vença a elasticidade do tecido. Por isso que uma martelada na tua cabeça faz grandes feridas, quebra ossos. Então tem que ter uma força maior energética para romper a elasticidade dos tecidos. Você fratura porque perde a elasticidade. Você rasga a pele porque vence a elasticidade. Então, se você for ver quais são as formas pelas quais eu sou capaz de vencer essa elasticidade tecidual, eu poderia dizer que pode ser por fricção, pode ser por descompressão. Um chupão. Quando alguém abocanha a pele de outra pessoa e chupa, pode fazer aqueles pontilhados vermelhos que nós vamos falar, né? Isso é uma ferida contusa. Pode ser por compressão, quase que esmigalhamento, laceração, por compressão. Pode ser por explosão, que já falamos. Pode ser por deslizamento, aquela pessoa vai sendo arrastada pelas ruas, e nós vimos recentemente alguém que foi arrastada pela rua, né? Num carro, né? Que é um arrasto, aquilo ali faz múltiplas lesões. Pode ser por percussão, pode ser por torção. Eu posso torcer o seu dedo até o ponto de produzir grandes lesões na sua pele. Pode ser por contragolpe. É aquela coisa da cabeça que vai para frente, né? E bate, por exemplo, no vidro do teu carro, e na verdade você não tem uma lesão cerebral na frente, tem aqui atrás, contragolpe. Que o cérebro foi lá na frente e descolou ali atrás. Olha quantos tipos de lesões você pode ter por uma ação contundente. Por isso que o tema é grande. Evidentemente que não vai caber também nessa aula. Vamos ter que mais uma aula para continuar. Mas certamente é questão de prova. Muito bem. No livro do Genival, ele começa a falar da primeira lesão contundente. Lesão, quando eu falo lesão, eu não estou dizendo que está aberta uma ferida, está sangrando pra caramba. Não, despedaçou. Não, vai ter também. Mas existem lesões que saia da normalidade histológica. Histológica é do tecido. Aonde você passa os nervos, passa os vasos, dentro dos vasos passam o sangue arterial, passa o sangue venoso pelas veias e vênulas, passa a linfa pelos órgãos linfáticos, passa, enfim, aquela harmonia tecidual. Mas quando eu dou um tapa no rosto de alguém, eu produzi uma ação contundente. Mas se eu bati devagarzinho, ficou marca? Não.
Vou bater de novo. Ficou marca? Não? Não chegou a lesar. Não houve lesão. Agora eu vou bater com força para marcar. Não vou. Chega ali. Só falei que... Né? Então imagina que eu bati com força, com tanta força, que ficou marcado de vermelho os meus dedos. O que é isso? Isto é uma rubefação, desculpa que engasguei. É uma rubefação. É um eritema. É uma vermelhidão que vai passar logo. E que não vai deixar marcas. É apenas uma vasodilatação periférica dos vasos. E aí você, por transparência, você vê o vermelhidão. Você pode ver esse vermelhidão quando você, por acaso, sei lá, leva um tapa, um bofetãozinho, né? Ficou vermelho, aquilo ali é uma lesão, ainda que transitória. A rubefação tem como importância, né, a gente dizer que se demorar a fazer exame de corpo de delito, vai ser difícil a gente poder provar que houve uma lesão, né? Vai ser possível, vai ser difícil. Então, a importância médico-legal, tem, claro que tem, mas a pessoa, seu delegado vem aqui dizer que tal, não tem marcas, tendo marcas, fica necessário apenas as provas testemunhais, né? Porque não deixam vestígios. Aí é bom perguntar, um tapa na cara é lesão? Se tiver eritema, é lesão. Deixou vestígio? Então é um crime não transeunte, né? Mas um tapa bem levezinho, né? De amor não dói, né? Não fica marca. Aí não é transeunte. Pouca importância. Nem acho que numa prova para delegado vão se importar com um eritema. Mas fica só essa questão. Olha, eritema é uma vermelhidão superficial que passa. É uma lesão, mas passa muito rápido. E essa lesão avermelhada pode, de repente, demonstrar a presença de dedos, mas dificilmente vai deixar uma marca suficiente para identificar dedo de quem. Passemos então para uma outra lesão, também contundente, produzida por um instrumento em que você, dependendo da ação, produziu uma lesão contundente, chamada escoriação. Já na escoriação, você já vai precisar entender que a pele, ela tem algumas camadas. E essas camadas, que não vamos entrar em detalhe nesse momento, que numa outra oportunidade, como falar em tanatologia, eu vou botar o esquema da pele. Então, por enquanto, não interessa, tá? Apenas saiba que a pele tem uma camada córnea, células superficiais, que não tem núcleo, aquela que você passa o dedo assim, aquela coisa fica preta na tua mão, fica. Você vai tomar banho, aquela caraca, né? Aquilo ali são as células superficiais, ó. Não tem núcleos. Depois vem a camada de células nucleadas. Tudo isso compõe a epiderme. Entre a epiderme e a derme tem uma membrana, tem uma camada, é a camada basal. Só que ela faz curvas, como fosse
umas criptas, né? E se essas criptas que têm vasos forem lesados, vai sangrar. Mas quando eu estou falando de escoriação, eu não atingi essa camada basal. Portanto, ela é bem superficial. Nós temos aqui em cima a camada superficial, camada basal. Aqui para baixo temos a derme. Estamos falando só da epiderme. Quando você arranca essa epiderme, eu tenho apenas uma escoriação. E cicatriza. Com o tempo cicatriza, de 12, 15, 20 dias, está cicatrizado. Claro que depende do tipo de pele, da idade da pessoa, do local, etc, etc. Então, dizer quanto tempo cicatriza é bobagem, né? Nem interessa muito. Mas é como se fosse um arrancamento daquela parte superficial sem atingir a camada basal, sem atingir a derme. É apenas a epiderme superficial. E é essa erosão epidérmica que a gente chama de escoriação. Mas é legal esse assunto, porque esta escoriação, ela pode denotar mais ou menos a circunstância pela qual aconteceu. Por exemplo, uma escoriação em meia-lua pode levantar aqui no pescoço, pode levantar a possibilidade de uma escoriação, né, causada pela unha, pode deixar pequenas marcas de equimose. Vamos falar sobre isso. Nem sempre você vai encontrar na esganadura apenas a equimose, você vai encontrar também arranhões, escoriações. Na área genital, você pode encontrar pequenas marcas, pequenas equimoses, né? Mas também escoriações na área genital. E essas áreas de escoriações, arrancamento, ele lembra o crime sexual. O que eu queria dizer também sobre escoriações é que a escoriação no morto, ela não sangra, nem sai aquela linfa, aquela aguinha, não sai. Fica meio que apergaminhada. É como se fosse alguma coisa que endurecesse aquele local, meio amarronzada, né? Esta área significa que a pessoa sofreu essa escoriação, já estava morto. Então a escoriação, ela apresenta um sinal vital, né? Já no morto não há esses sinais de vida, né? Então é mais ou menos fácil observar quando o morto está arrastado ou quando um vivo está arrastado na escoriação. Claro que depende do local, de tudo, depende da compleição, do peso da pessoa, o peso dessa pessoa sobre a terra que está sendo arrastada para fazer uma escoriação, né? Do local, gente, caso concreto, né? Mas alguma força contundente que apenas arranca a epiderme, eu chamo isso de escoriação. Temos outra lesão contundente que também vale a pena você dar uma olhadinha no seu livro, que é a tal da equimose. A equimose nada mais é do que um extravasamento de sangue que ele vai infiltrando pelo tecido, seja tecido epitelial, superficial, seja o músculo,
seja o pulmão, vamos ter as equimoses. E equimose você vê muito facilmente quando você leva um soco na cara, no olho, fica aquilo roxo. E se você, que ficou com aquele olho roxo aqui, se você passar um bisturi e cortar em cima daquele roxo e abrir assim um tecido, o sangue não vai rolar. Por quê? Porque ele está infiltrado pelo tecido. Ele não se formou uma poça de sangue, que aí eu diria, bom, isso aqui não é uma equimose, isso aí é um hematoma. Porque esta é a grande diferença entre a equimose, que é esse esparramento de sangue que se infiltra pela intimidade dos tecidos, dando aquela roxidão. Claro que por fora você vai ver aquele roxidão, mas você abrir lá dentro do cadáver, tal, vai ver os músculos, você pode ver essas equimoses nos músculos. Por exemplo, equimose dos músculos do pescoço lembra uma esganadura, alguma coisa assim. Equimoses lá no pulmão, você vai ver uma mancha, que vamos falar sobre Tardier, não agora, afogamento, eu falo, asfixia também, né? As manchas de Pautalf, manchas de Tardier, não é nesse momento que vamos falar sobre isso. Mas lembrar que a equimose, ela é o resultado, ela é a lesão, é resultado de uma ação contundente que esparramou sangue, infiltrando pelo tecido, mas sem formar uma cavidade. Apenas se infiltrou pela intimidade dos tecidos. Mostra aí uma ação contundente. Quando nós falamos nessas pequenas equimoses, nós podemos determinar que elas podem ser pequenos pontos. E aí eu digo que isso aí é uma petequia. Mas pode ser, por exemplo, uma sugilação, onde o cara dá um chupão no pescoço lá da namorada. Hoje em dia, namorado com namorado também, né? Não é só homem com mulher, hoje virou bagunça, tá? O homem deu um chupão lá do namorado, Francisco do Juquim. Beleza, não tem nada contra. E ele forma o que ali? Aqueles pontos avermelhados, agrupados, são essa sugilação. Isso lembra uma ação contundente por descompressão. Quando lembramos ainda sobre equimoses, a gente tem que lembrar que às vezes as equimoses não acontece exatamente no mesmo lugar do trauma. Você tem uma pancada na cabeça, há um sangramento e aquela equimose vai descendo. Aí aparece o roxo aqui. Lá um soco na barriga, lá um sangramento no músculo e aquele sangramento vai descendo pela força da gravidade. Por isso que você às vezes, e é muito comum às vezes, eu sou cirurgião também, né? Quer dizer, às vezes algumas cirurgias o músculo sangra e vai aparecer lá na vulva da mulher, ou lá na coxa, um roxo. Fica apavorada, parece um consultor, meu Deus, o que é isso? Tal. Aí eu tenho que explicar, acontece, às vezes o sangramento que ficou, ele vai escoando, vai infiltrando pelo tecido e essa equimose aparece lá na coxa, lá nos grandes lábios da mulher. Uma fratura de base de crânio pode fazer apresentar equimoses à distância. Também lembrar que as equimoses, em função do instrumento que agiu sobre o corpo, pode fazer uma marca. Por exemplo, antigamente existia uma palmatória
é um objeto arredondado, cheio de buraco dentro, dava aquela palmatória na criança, no aluno. Que loucura, hein? Essa é uma bobagem dessa. Mas ficavam aqueles pontos avermelhados, exatamente. A marca, a assinatura, lesão de assinatura. Eu vou mostrar, por exemplo, daqui a pouquinho, lesões do corpo quando passa o pneu em cima do corpo, formando equimoses, exatamente o desenho do pneu. Lesão de assinatura por equimose. É claro que essa equimose ela começa com uma determinada cor e vai, a partir do tempo, vai transformando-se em novas cores. Isso, nós chamamos isso de, aqui, por exemplo, o Genival vai chamar isso aqui de um espectro, né? De um espectro de cor das equimoses. Aí ele chama isso de espectro equimótico de Legrand du Sale. L-E-G-R-A-N-D, Legrand du Sale, S-A-U-L-L-E, Legrand du Sale. Que ele diz que você começa com uma tonalidade vermelha que escurece, depois ela vai passar para um tom mais azulado, meio roxeado, azulado, esverdeado, amarelo, depois acabou. E realmente já viu? Você levou um soco? Já viu? Levou? Não. Aí você percebe que no final da história fica só aquele amarelo. Não tem isso? É o espectro equimótico de Legrand du Sale. Geralmente 15 a 20 dias, mas depende da localização. Mas não pode esquecer que na conjuntiva esta alteração de cor não acontece, porque é muito próxima do ar, né? E a hemoglobina não perde muito seu oxigênio, então na verdade ela não se desintegra em outras substâncias, né? Então, na conjuntiva, essa película transparente que recobre a parte branca do olho, esclerótica, ali a via da equimose já não tem esse espectro. Na prática tem, na base o olho fica meio amarelado no final, mas tudo bem. Se o grandão disse que não tem, então não tem. Na prova você vai dizer que não tem, né? Não vai dizer, mas no meu olho tem, então não vai falar isso, né? Essa alteração da cor, que começa vermelho, vermelho escuro, aí fica meio arroxeado, né? Fica meio azulado, depois fica meio esverdeado, depois fica meio amarelado, depois sumiu, leva 15, 20 dias. Qual é a importância disso? Porque você vai dar o tempo que a pessoa levou um tapa. O cara chegar na minha casa, vou chegar lá no Instituto Médico Legal, né? Dizer que levou um soco do marido, né? Eu pergunto, quando é que foi isso? Ah, foi hoje, agora mesmo, tá amarelo. Mas não foi hoje, foi há 20 dias atrás. Então é legal essa alteração de cor que dá lembrança do tempo de ação do instrumento sobre o corpo daquela pessoa. Pois bem, e aí então ele passa o Genival a uma outra lesão, que seria também por ação traumática, de ação mecânica, também contundente, que é o hematoma. O hematoma, na verdade, é como se fosse uma equimose intensa, a tal ponto que essa infiltração de sangue pelo tecido, ele é tanto sangue que ele é capaz de fazer uma nova cavidade para poder ficar aquele sangue ali. Então, no hematoma, você tem uma cavidade. Se eu passar um bisturi no meio do hematoma, sai sangue, explode sangue. Nunca viu falar em vamos drenar um hematoma?
O que é drenar o hematoma? Drenar o hematoma é simplesmente passar lá uma lâmina até aonde a gente possa fazer com que o sangue escoe. Mas na equimose não tem isso. A equimose, sangramento é na intimidade do tecido. No hematoma não. No hematoma você tem uma poça de sangue que você pode espremer e sair sangue dali. Claro que se você tiver algum hematoma muito intenso, você terá um calombo, um caroço, não é verdade? Alguns chamam isso também de uma bossa sanguínea. Mas aí pouco importa. O que importa é que o hematoma, quando você passa uma lâmina no meio do hematoma, aquela coleção de sangue, ela sai. Na equimose não sai. Não vou falar sobre livores para diferenciar sobre equimose e hematoma ainda. Quando for falar em tanatologia, aí eu volto esse tema para ser abordado com a gente. Veja que até agora eu falei em lesões contundentes, mas que não é nada aberto. Se lembra? Eu falei da rubefação, vermelho sumiu. Falei da escoriação, que cicatrizou. Falei da equimose, que infiltra aquele sangue e some espontaneamente. Falei do hematoma, aquela quantidade de sangue numa neocavidade que é capaz de jorrar sangue quando eu corto no meio ou eu espremo. São, na verdade, processos de intimidade tecidual, mas não há uma ferida. Não há uma ferida. E é sobre essa ferida que rompe a elasticidade dos tecidos, que produz feridas feias. A gente vai abordar isso na terceira parte da nossa exposição das ações contundentes. Dá uma passadinha no teu livro, dá uma olhadinha. Poucas coisas ficaram para dizer, talvez sem importância, por isso que eu nem anotei aqui. Apenas lembrar a vocês que são várias as lesões produzidas pela ação contundente. Rubefação, falamos. A escoriação, falamos. As equimoses, falamos. Os hematomas, falamos. A bossa superficial, comentamos. E agora, na próxima aula, falaremos sobre feridas contusas. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço.